E aí a gente vai começar o outro grupo, né? O grupo aí dos chamados corticoides, glicocorticoides, corticosteroides, ou também chamados de anti-inflamatórios não esteroides, né? Muita gente fala esteroidal, mas né, esteroide, ou hormonais. Então, todas essas terminologias que eu falei a vocês, glicocorticoides, corticosteroides, anti-inflamatórios esteroides ou esteroidais ou hormonais, eu estou falando desse grupo de fármaco aqui, que muita gente tem um temor absurdo, né? Ah, tá usando corticoide, caramba, fulano, medicamento pesado. Por que será que se fala isso? Então, eu apresento aqui para vocês os principais, os mais conhecidos fármacos, né, os que a gente mais encontra aí na prática clínica, faltando logicamente alguns, porque não dá para colocar todos aqui nesse espaço, é só uma ilustração. A gente tem a betametasona, a gente tem a dexametasona, a gente tem a triancinolona aqui, que é tão usado para quem tem afta, né? Vocês podem ver. Aqui a gente tem a prednisolona, juntamente com o seu análogo estrutural, que é a prednisona. A gente tem a mometasona, que é o Nasonex, tão usada para rinite alérgica. A gente tem a beclometasona, que é usada para rinite, para asma. A gente tem a hidroquinona, que é usada tópica para clarear, por exemplo, lesões. A gente tem a budesonida, que é usada para rinite. A gente tem a dexametasona tópica, que tanta gente tem em casa, junto com a betametasona. A gente tem a fluticasona, que é também usada para rinite. Ou seja, a gente tem uma gama absurda de medicamentos aí, diferentes e fármacos diferentes, que a gente pode estar utilizando esses fármacos somente com prescrição, tá, de preferência, e eles têm uma quantidade enorme aí de usos terapêuticos. Tá? Então, a gente vai começar a falar sobre eles agora, sobre os anti-inflamatórios esteroides. Então, os anti-inflamatórios esteroides, gente, eles são fármacos, tá, que tem esses núcleos aí que eu estou mostrando a vocês, eles têm um núcleo hormonal, eles são derivados do colesterol, e eles têm como estrutura básica esses 4 anéis aqui, A, B, C e D, posicionados desta maneira aí que vocês estão vendo para todos esses medicamentos mais à frente. Então a gente tem a fludrocortisona também, que eu acabei falando nela, triancinolona, dexametasona, prednisolona, cortisona, betametasona, a aldosterona também, que é produzida pelo corpo, é endógena, né? Mas também tem esse núcleo. Então, sempre que vocês encontrarem esse núcleo, que é chamado ciclopentano peridrofenantreno, que não pequenininho, né? Ciclopentano peridrofenantreno, e eles têm aí como estrutura básica, né, derivada do colesterol. Eu coloco aqui, ó, sintetizados a partir do colesterol. Deixa eu procurar aqui o meu mouse. Do colesterol. Eles são divididos em 2 grupos, esses corticoides. São os glicocorticoides, cujo principal representante é o cortisol, e a gente tem os mineralocorticoides, cujo principal representante é a aldosterona. Tá? Os corticoides, eles são produzidos na suprarrenal, nas suprarrenais, melhor dizendo, e eles vão possuir diversas funções no organismo, incluindo o papel de relevo no balanço eletrolítico, que é o equilíbrio de íons e de água, que a aldosterona faz isso, e na regulação do próprio metabolismo do corpo. Tá? A gente tem, então, principalmente o cortisol, um hormônio básico do organismo e aquele hormônio que sem ele a gente simplesmente não sobreviveria. Tá? Um hormônio que a gente não pode deixar de produzir hora nenhuma no nosso organismo. Aqui a gente mostra as suprarrenais e os hormônios produzidos. Então, só mostrando aqui a vocês, elas estão em 2, né? As suprarrenais, elas ficam posicionadas acima dos rins, que antes era chamado de adrenais, né? Porque era ad de junto e renal de rins. Hoje a gente já chama de suprarrenais, né? Não hoje, muito tempo atrás já. E a gente vai ter essa suprarrenal com 2 partes. A gente vai ter a medula dela, que é equivalente a 10% da sua estrutura, e 90% que é o córtex, tá? 90% dessa adrenal, da suprarrenal é córtex e 10% é medula. E aqui a gente tem a cápsula fibrosa, que é o revestimento. Aí aqui histologicamente é mostrado para vocês todos os tecidos, incluindo aqui a cápsula, né? A parte de revestimento. A gente tem a parte glomerulosa da suprarrenal, que produz mineralocorticoides como a aldosterona, o glomérulo. A gente tem a região fasciculares aqui no córtex, tá? Só mostrar a vocês que é o córtex, essa região em laranja, e a medula aqui em cinza. E a gente tem a região reticulada,
que é aqui os hormônios sexuais, os androgênios e os estrogênios. A fasciculada ela produz glicocorticoides como o cortisol, a cortisona e a corticosterona, são aí substâncias endógenas. E na medula a gente tem a produção de catecolaminas como adrenalina e noradrenalina. Então, o córtex que é o principal responsável pela produção desses hormônios, tá? Na síntese de hormônios, a gente tem, então, os hormônios aí, principalmente os produzidos pelo córtex, né? Principalmente não somente eles. O ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, que é produzido lá no hipotálamo, né? Desculpe, lá na adenohipófise, e que é liberado a partir do CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina, tá? Esse ACTH produzido pela adenohipófise, ele vai lá na suprarrenal pegar o colesterol, que é o base, né? E vai produzir uma série de outras substâncias, incluindo o estriol, incluindo a androstenediona. A gente tem a aldosterona. A gente vai ter o cortisol, a testosterona, que é a testosterona inativa, e essa testosterona aqui que é ativa, que se chama dihidrotestosterona ou DHT. Tá? Então, tudo oriundo do colesterol, por isso que dá aquela estrutura lá hormonal. Então, é errado chamar o corticoide de anti-inflamatório hormonal? Não. Muitos livros colocam assim, muitos concursos colocam nas suas provas questões com essa terminologia, então você tem que estar ligadinho, tá? E aqui como é que é produzido o cortisol a partir da via hipotálamo, hipófise, suprarrenal. Como é que é produzido? A gente tem o estresse ou ritmo circadiano. Quem sabe que é ritmo circadiano é a questão da noite e do dia, né? A gente ter essa percepção. Então o cortisol ele é um hormônio, principalmente estou falando dele, mas tem outros, né? A cortisona e a corticosterona. Ele é um hormônio produzido, eles são sempre que a gente precisa de resistência ao estresse, tá? Então, se você vai dormir, por exemplo, o cortisol ele não vai ser produzido, né? Ou é produzido numa pequena escala, só ali para o essencial. Ele não vai ser produzido em larga escala durante o sono. Então, na madrugada, a gente encontra os menores níveis de cortisol do dia. Então, o estresse e o ritmo circadiano, eles ativam no hipotálamo a produção do CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina, que vai atuar na hipófise anterior, que é a adenohipófise. A posterior se chama neurohipófise, que não produz hormônio, já que ela é derivada do tecido nervoso. E a adenohipófise, ela é derivada do tecido epitelial, tá? Então, ela é uma glândula. E aí, essa hipófise anterior, ela vai liberar o hormônio chamado adrenocorticotrófico, que é o ACTH, que vai atuar nas suprarrenais, liberando aqui glicocorticoides e catecolaminas, tá? Que são, por exemplo, aí adrenalina, noradrenalina. Por isso que quando a gente acorda e que o cortisol alcança lá seus picos, logo de manhã, a gente sente uma pequena aceleração dos batimentos cardíacos. Isso é justamente a liberação dessas catecolaminas. A gente vai ter o sistema imune, então, sendo alterado. Alterado que eu digo não é fica ruim, não, tá? É ele, nesse caso, sendo atenuado, ele sendo relaxado. Relaxa aí o sistema imune. No músculo, a gente tem perda de aminoácidos, né, que é a glicose, para obter glicose, então a gente tem a quebra de aminoácidos. No fígado, a gente tem desaminação de aminoácidos também, para obter glicose. Nos adipócitos, a gente tem mobilização dos ácidos graxos também para obter glicose. E a frequência cardíaca ela é aumentada. Então, vejam que o fundamento aqui dessa via é a produção de glicose, é energia. E isso faz parte aqui, essa glicose, né, da resistência ao estresse, tá? Então, a gente precisa dessa glicose para resistir ao estresse, sim. E nessa questão, a gente tem a liberação do ACTH e do cortisol. Então, vejam que o ACTH ele vem primeiro, com picos, e que seguido aos seus picos, a gente também tem picos de cortisol em seguida, tá? Então, vejam aqui, ó. Um pico de ACTH, um pico de cortisol. Um pico de ACTH, um pico de cortisol. De novo aqui, ó. Cada um tendo um pico de ACTH, um pico de cortisol em seguida. Ou seja,
o ACTH é liberado, o cortisol é junto. Vejam aqui que o maior nível de cortisol que a gente alcança, ele vai ser em torno aqui, ó, de 8 da manhã, por aí, 8, 8 e meia da manhã. Justamente quando a gente está chegando perto do café da manhã. E percebam que perto das refeições, ele tem uma leve diminuição, tá? Certo? Uma leve diminuição. E durante a madrugada, ele vai alcançar os menores níveis, como vocês podem ver aí, em torno das 4 da manhã. Então, a gente tem os picos e a gente tem os menores níveis. Os picos, eles vêm de manhã e os menores níveis na madrugada. É por isso que quem tem asma, quem tem rinite, quem tem qualquer doença aí de natureza inflamatória crônica, vocês percebem que durante a madrugada é o principal inferno dessas doenças. Tá? Por quê? Porque os níveis de cortisol aumentados, eles servem para nos proteger das nossas reações imunes no organismo. Então isso é bom para o organismo, é fundamental, inclusive, resistir ao estresse. Tá? Quando você vai de madrugada, então, que os níveis de cortisol vão lá para baixo, você percebe que as crises de asma, por exemplo, elas vêm na madrugada. Isso porque o cortisol está lá embaixo, gente. E quando vai chegando no início da manhã, você já percebe que melhora, tá? Isso porque o cortisol está sendo liberado de volta em picos. Então a gente vai ter aqui o mecanismo de ação deles, dos AIES, né? Anti-inflamatórios esteroides. Aqui a gente tem os substratos, fosfolipídios de membrana. Aqui a gente tem a enzima que quebra esse substrato. E aqui a gente tem o ácido araquidônico, tá? O ácido araquidônico, por sua vez, ele é substrato para duas enzimas, lipoxigenase e a ciclooxigenase. Essa lipoxigenase, ela produz leucotrienos. Leucotrienos, a principal função deles é a quimiotaxia. Vou colocar aqui como QTX, quimiotaxia, que é a atração química de células aí para o local de infecção e inflamação, tá? Por sua vez, a gente tem a ciclooxigenase, as prostaglandinas produzidas e o tromboxano, os tromboxanos produzidos. Prostaglandina principalmente faz dor, vasodilatação e febre, e o tromboxano agregação plaquetária. Aí vejam, os anti-inflamatórios esteroides, eles são liberadores de uma substância chamada lipocortina, que por sua vez inibe uma enzima chamada fosfolipase A2. Como a fosfolipase A2 está inibida, então a gente tem todo o ciclo para baixo sendo diminuído, sendo bloqueado, né, a produção de mediadores inflamatórios e também a quimiotaxia. Tá? Então, se a gente puder adicionar uma função dos anti-inflamatórios esteroides em relação aos não esteroides, é justamente a vou colocar aqui, imunossupressão. Tá? Então, a supressão da função imune no organismo associada aos anti-inflamatórios esteroides. É por isso que quem tem doenças autoimunes, quem tem doenças crônicas, doenças inflamatórias crônicas, doenças degenerativas, o pessoal usa corticoides porque eles são imunossupressores, tá? Eles diminuem a atividade imune do organismo propositalmente, porque às vezes aquela atividade imune ela passa do ponto. Então é como se fosse dizer assim, ó, vamos modular, vamos ajeitar aqui essa atividade imune porque ela está muito pesada. Então isso pode comprometer a função orgânica, que é o quinto sinal cardinal, e a pessoa vai ter problemas sérios aí para o resto da vida, tá? Então, quais são os efeitos deles? Os efeitos deles a gente vai ver que tem vários e vários, tá? Eles têm um uso bem difundido por conta dessa quantidade de efeito deles. E a gente precisa levar em consideração que esses efeitos, eles são procurados pelos mais diversos públicos. Quais são eles? Promover o metabolismo intermediário normal, favorecendo a gliconeogênese. Estimular o catabolismo proteico e a lipólise. Promover resistência ao estresse, principalmente aumentando os níveis de glicose plasmática. Aumentar de forma modesta a pressão arterial. Isso também é uma resistência ao estresse. Alterar quantidades nas células sanguíneas, incluindo granulócitos diminuindo, e aumentar em massas, hemoglobina e plaquetas, tá? Então, esses 3 pontos aí são fundamentais. Em outros sistemas, ele vai produzir HCl em maior quantidade e vai gerar grave perda óssea. Por que grave perda óssea? Atenção, porque ele promove um aumento da atividade dos osteoclastos e uma diminuição da atividade dos osteoblastos. Os osteoclastos, então,
que são as células velhas dos ossos, e os osteoblastos são as células novas do osso. Então, o que vai acontecer, né, nessa perda óssea, além da atividade dos osteoclastos aumentada e dos osteoblastos diminuída, vem a questão também da inibição da atividade da vitamina D, a diminuição da atividade da vitamina D lá no intestino. E o que é que a vitamina D faz no intestino? Ela aumenta a absorção óssea. Então, a absorção do cálcio, desculpa. Então, o cálcio ele vai ser mobilizado para o osso. Como a vitamina D está bloqueada, está diminuída a ação dela, a gente vai ter o efeito de perda da característica de mineralização óssea. Então, isso é muito comum. Pessoas que usam corticoide em idades mais elevadas, principalmente se é público feminino, porque o nível de estrogênio em idades mais elevadas nas mulheres cai quando ela está na menopausa. Então, é importante considerar a terapia de reposição de cálcio, de vitamina D, né? E, se possível, usar um alendronato, um risendronato, um fármaco desse, desde que seja prescrito. E essa questão aí da osteoporose que os corticoides causam, é importante também considerar, informar o médico, né? E você fazer o exame de densitometria óssea para verificar como é que está a sua saúde óssea lá, porque a perda pode ser irreversível e isso pode gerar quedas nesses pacientes, tá? Além disso, a gente tem a ação anti-inflamatória, que é a inibição da fosfolipase A2, por conta da liberação de substância chamada lipocortina, e também pode inibir a COX, tá? De forma mais discreta, mas é mais a lipoxigenase, a fosfolipase A2 mesmo, tá? No sistema imune, o que é que ele faz? Ele reduz a atividade de neutrófilos e macrófagos. Isso é um ponto até a ser considerado como perigoso, tá? Ou melhor dizendo, que se peça aí uma certa cautela, né? Principalmente se a pessoa tem infecção, tá? Redução da atividade de linfócitos T helper. Redução da função dos fibroblastos, então isso atrasa a cicatrização, isso é importante, né? Se a pessoa está pensando em cicatrização, o uso de corticoides atrasa, retarda a cicatrização. Redução da produção de prostaglandinas, isso a gente já viu. Redução da produção de citocinas, incluindo a interleucina 1 e 8. Redução da produção do complemento, que é o C3, que a gente tanto conhece. E a redução da produção de histamina, que é uma substância chamada de altacoide, cuja função está principalmente relacionada à alergia. Então, a gente pode dizer que corticoide é um antialérgico? Sim, tá? Porém, nem todo antialérgico ele é corticoide. A gente tem os antialérgicos considerados aí clássicos, os de classe 1, classe 2, primeira e segunda geração, que são desclofeniramina, fexofenadina, a gente tem a loratadina, desloratadina, a gente tem a ebastina. Então, esses fármacos são antialérgicos puros. Esse corticoide, ele é antialérgico? Só que nem todo antialérgico é corticoide. Fica essa dica aí, tá certo? Então, os efeitos deles aqui, ó, no cálcio, a gente tem a redução da absorção no trato gastrointestinal do cálcio, o aumento da eliminação pelos rins, e isso pode gerar no paciente osteoporose. Na adenohipófise, se houver inibição aqui do eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal, vai haver redução da secreção do CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina, e a redução da secreção do ADH. Isso pode gerar atrofia da suprarrenal, certo? Então, quando a pessoa vai usar corticoide, vai haver um feedback negativo lá para a adenopófise e para o hipotálamo, que vai reduzir a secreção do CRH e do ACTH, produção e secreção, e a consequência disso é que esse eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal ele fica bloqueado. Logo, o que é importante eu dizer aqui? O corticoide ele não deve ser retirado de forma abrupta, tá? Você deve tirá-lo de forma gradual e quem faz esse esquema é o médico. Não tire por conta própria. Porque se você bloquear, você tirar o corticoide daqui, o que acontece? Ó? Vou voltar um pouquinho para explicar a vocês. É como se o corpo entendesse que você tem o cortisol produzindo naturalmente aqui, ó. O corticoide ele está aqui, certo? Estou falando do uso do medicamento, ele está aqui. Então, seu corpo entende que se ele está aqui, ele não precisa produzir nem CRH nem ACTH. Aí você vai e tira de uma vez. O que é que está acontecendo? Seu corpo ainda tem um restinho lá na corrente sanguínea, porque não foi totalmente eliminado do corticoide que você usou, e uma hora aquele corticoide some, né? Seu corpo eliminou completamente. E aí o que é que acontece?
o seu eixo hipotálamo e hipófise suprarrenal está bloqueado, ele está inibido, e você pode ter problemas seríssimos por falta de cortisol, tá? Lógico que isso não é qualquer dose, não é qualquer tempo. Então, considerar-se que o esquema de retirada do corticoide ele tem que ser prescrito, não é por conta própria. Bem, pessoal, dando prosseguimento aí ao assunto de anti-inflamatórios e esteroides, então a gente agora vai estar abordando a seleção dos anti-inflamatórios e esteroides, tá? Então, quais são os critérios aos quais a gente obedece para poder selecionar, no caso, principalmente o profissional prescritor, o corticoide adequado, né? Então, basicamente, o que faz a pessoa escolher o corticoide adequado, né, a gente pode dizer que é a via de administração, tá? Vai depender também do problema da pessoa, né? Então, se aquele dado fármaco, aquele dado medicamento, ele existe na forma necessária ao tipo de abordagem clínica que o profissional vai exercer, então é essa escolha que ele vai fazer, né? Então, por exemplo, num serviço de farmácia hospitalar, no serviço de hospital, de critério de escolha para um fármaco corticoide que seja de uso hospitalar, então geralmente o cara vai preferir aquele que é injetável, tá? Então a gente tem aqui dois conhecidos, um que é a cortisona e o outro que é a hidrocortisona, tá? Essa hidrocortisona e a cortisona, elas são justamente análogos estruturais. Eu falo análogo estrutural que tem a estrutura bem parecida com o cortisol. E a potência, digamos assim, anti-inflamatória, ela vai ser muito pouca, tá? Muito pouco, quase nada, porque essa cortisona e a hidrocortisona, elas são análogos estruturais do nosso cortisol, da nossa cortisona, da nossa corticosterona. Ou seja, a atividade inflamatória é muito pobre e o que se usa nesse caso aí é indeficiência de quantidade, né, de cortisol no corpo, e aí vem naquela história da terapia de reposição, tá? Terapia de reposição. A atividade inflamatória, como eu falei, ela é quase nula, né, vamos dizer assim, e as atividades mineralocorticoides, elas são relativamente altas, tá? Então, a atividade mineralocorticoide, quando a gente fala, é principalmente do ponto de vista de retenção de sódio e retenção de água, tá? Ou seja, retenção de líquido. Aquela velha história de que os corticoides engordam, tá? E eles são análogos do cortisol, como eu já falei a vocês, tá? Então tá aqui mostrando que a hidrocortisona existe em creme, né? Vocês podem ver, uso adulto e pediátrico. E aqui existe a hidrocortisona também injetável para uso hospitalar, tá certo? Aí a gente tem prednisona, prednisolona e metilprednisolona. Não sei se vocês já puderam investigar, se já puderam procurar também. A prednisona e a prednisolona, elas não têm só um nome parecido, tá? Não é só o nome delas que é parecido. Na realidade, uma é profármaco da outra. Eu coloquei aqui para vocês, a prednisona, ela é profármaco, tá certo? E na questão aí da gestação, ela é até preferida em relação à prednisolona. Por quê? Porque vem a questão da conversão, tá? Então, na criança, por exemplo, se for gerado algum problema e tal, a prednisolona é preferível, né? Visto que a conversão de prednisona a prednisolona na criança, ela é muito difícil de acontecer, tá? Ela se torna aí dificultosa. Então a gente tem a prednisolona sendo preferida para o público infantil. E vem a questão também, ó, que ela é de primeira escolha para tratamentos anti-inflamatórios e imunossupressores a longo prazo, tá? Aí aqui a gente tem poliosite, dermatosite, DPOC também, doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela vai ter meia-vida plasmática, elas na verdade, né, vão ter meia-vida plasmática intermediária, tá? E atividades mineralocorticoides relativamente baixas. Então, é um benefício aí que a prednisona e a prednisolona tem em relação à cortisona e à hidrocortisona, né, que a gente vem com a atividade mineralocorticoide muito baixa. Então, retenção de líquido, retenção de sódio, de água, é muito pequena também, tá? A gente tem a dexametasona e a betametasona. Talvez muita gente pense que elas são a mesma coisa e tal, mas o uso é basicamente parecido. Elas são usadas em terapias anti-inflamatórias agudas máximas, por exemplo, o choque séptico, né, o edema cerebral, tá? Aqui está cerebral. Meia-vida plasmática delas já é longa e as atividades mineralocorticoides são muito baixas. Então, retenção de sódio e de água para elas, betametasona e dexametasona, é muito pouca, tá? A retenção de água. E apresenta também atividades supressoras do crescimento,
tá? Então, ter muito cuidado em relação a isso, principalmente a administração de corticoide nas idades mais iniciais da vida, porque pode ser que cause distúrbio do crescimento, tá? Uma inibição, no caso, da atividade do hormônio do crescimento, que é o GH. A gente tem também a beclometasona, que é um corticosteroide sintético que tem atividade inflamatória local, tá? Quando a gente fala local, a gente está dizendo também que o uso dele, né, a utilização, é mais para uma via local. Então, por exemplo, um uso, uma bomba, né? Então, a criança está lá com asma, então ela pode ser usada por via inalatória, tá? Como está aqui descrito para vocês. E o uso está mais associado à asma brônquica, né? Na rinite alérgica também, na rinite vasomotora. Tá? Então, são 3 usos: asma, rinite alérgica e rinite vasomotora. Essa beclometasona, então, ela vem na forma de bomba, tá? Aqui está mostrando a suspensão oral, aquosa, aliás, desculpem, usa nasal, tá? E existe também o Clenil, né? O Clenil HFA, que esse HFA é do gás que está presente lá, certo? E o uso dele já é oral. No oral, no caso, você usa pela boca e aí, como ele é um gás, ele vai passar para o sistema respiratório. A fluticasona também é muito usada, né? A gente tem aí o fármaco contido no medicamento chamado Plurer, né? Muita gente aí usa. E é indicado para tratamento de sintomas nasais, como a rinorreia, que é a secreção nasal, né? Então, principalmente aí, crises alérgicas, rinite alérgica faz muito isso. Congestão, né? Quando a pessoa está com o nariz entupido. Prurido, que é coceira no nariz, tá certo? E espirros e dos sintomas oculares, tais como prurido, ardência, lacrimejamento e vermelhidão, que são sintomas aí principais da rinite alérgica sazonal, ou seja, que vai ocorrer em determinadas épocas do ano. Para a gente que está falando nessa época aí que é um pouco mais fria no nosso estado, né, no nosso país, então é muito comum que as pessoas nessa época tenham rinite alérgica. Né? Vide aí, por exemplo, nossas regiões que tem essa tradição de festas juninas, então as pessoas sofrem bastante, né, com a fumaça das fogueiras e tal. Então, essa rinite sazonal, ela comete muito, né, nessa época do ano no nosso estado. Aqui mostrar a vocês os efeitos anti-inflamatórios e retentores de sal, né? Como eu tinha falado a vocês, são os efeitos mineralocorticoides. Eles estão aqui representados em azul e em vermelho estão os efeitos anti-inflamatórios. Então, observem que a hidrocortisona e a cortisona, além de terem uma ação curta, né, pelo fato de serem análogos estruturais do cortisol, da corticosterona e da cortisona no nosso organismo, eles têm uma atividade basicamente anti-inflamatória. Então, a gente pode dizer que é uma atividade quase que nula anti-inflamatória, né, igual que o cortisol faz. Já os que têm atividade ação intermediária aí, prednisona, prednisolona, metilprednisolona e triancinolona, eles vão ter uma atividade 4 vezes maior, 5 vezes maior, 5 vezes maior e 5 vezes maior que o cortisol. Então, já é uma atividade bem relevante. E percebam que a atividade mineralocorticoide, ela vai ser 0,8, 0,8, 0,5 e 0 para triancinolona. Tá? Então, vejam que é uma atividade basicamente muito baixa, né, para a retenção de sal. Aí você pega os que têm ação longa, 36 a 55 horas. Aí você vai ver que a betametasona ela te traz 35 vezes o efeito anti-inflamatório, ou seja, se o cortisol, a hidrocortisona é igual a 1, então 35 vezes a gente tem para a betametasona e 30 para a dexametasona, praticamente sem efeito retentor de sal, tá? E tem também os mineralocorticoides, que a gente vai ter a fludrocortisona e a desoxicorticosterona, que aí vocês já podem ver que a fludrocortisona tem 10 vezes a atividade inflamatória, porém 125 vezes mais atividade retentora de sal em relação à hidrocortisona, que é o que a gente tem como fármaco padrão aí nessa categoria de medicamentos, tá? E aí eu deixo claro também essa questão do uso do corticoide, né? Algo paralelo até os slides aqui que eu vou falar. O uso de corticoide ele não deve ser feito no horário da noite. Tá? Muita gente tem mania de usar e acha que é o horário da noite que você tem que fazer o uso, porque você, durante a madrugada, tem os menores níveis, então no horário da noite é para usar. Na verdade é o contrário, tá? Porque se você não tem necessidade, né, de corticoide, de cortisol em excesso, né, num determinado horário, então você não pode fazer a reposição ou a utilização desse cortisol no horário que seu corpo não necessita. Né? Se você vai dormir, por exemplo, você não tem resistência, não tem necessidade de ter resistência ao estresse. Então, o correto não é fazer uso de cortisol no horário da noite,
e sim no horário da manhã, tá certo? O cortisol e os derivados dele, não vou falar cortisol porque é o nosso hormônio, a gente confunde. O uso de corticosteroides, de anti-inflamatórios e esteroides, ele tem que ser feito no horário da manhã, tá? Que fique claro isso. E, como eu já falei, substituir, né, ou tirá-lo de forma, como eu posso dizer, compassada, né, o esquema de desmame que o médico vai prescrever e não retirá-lo de forma imediata, porque isso pode trazer problemas graves ao nosso organismo, principalmente porque o eixo hipotálamo e hipófise suprarrenal, ele passa muito tempo bloqueado, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. E aí, os efeitos adversos, começando a falar aqui, a gente tem o principal deles, que é a chamada síndrome de Cushing, tá? Vocês podem ver aqui, eu coloquei algumas características, e essa síndrome, ela não é só característica do uso de cortisol, de corticoides, tá? Não é. Ela também pode ser caracterizada aí por um aumento do cortisol endógeno. Então, tem duas causas, ou você usar corticoide durante muito tempo, ou você ter elevação do cortisol endógeno, né? E aí você vai desenvolver essa síndrome. Logicamente que não é uma coisa muito comum de acontecer, tá? Então, é uma síndrome, é um somatório de vários problemas aí que acomete esse indivíduo. Então, vocês podem observar aqui, né, o aspecto da pessoa. Eu até peguei essa imagem da internet, esqueci aqui de tajar, né, mas como o acesso é restrito, então não tem problema. Essa imagem aqui é de domínio público. A gente tem aqui, né, para essa pessoa, bochechas vermelhas, por exemplo, né, que é rosácea que se chama. A gente tem a face de lua cheia, né, face em forma de lua, fica com o rosto arredondado, facilidade de ter contusões, né, equimoses, estrias vermelhas, vocês podem ver aqui, principalmente pelo rompimento das fibras colágenas, né, pelo fato da pessoa ter um acúmulo dessa gordura aqui no abdômen. Existe um risco de alcalose por hipocalemia, tá? Diminuição dos níveis de potássio circulantes. O abdômen, ele fica em pêndulo, né? Ou seja, ele fica pendurado, a palavra é essa mesmo. A pele, ela fica fina, tá? A pessoa perde a elasticidade, né? Perde a sustentação da pele. A gente tem aqui os coxins de gordura, né? Então é a chamada corcova de búfalo, isso aqui. A gente tem também a osteoporose, que eu já falei a vocês, a principal causa dessa osteoporose, e os antebraços e pernas eles afinam. Isso por quê? Porque a gente viu que o cortisol, os glicocorticoides, eles têm um papel fundamental aí no metabolismo do organismo. Então, quando a gente tem uma elevação desse cortisol, a gente tem problemas de natureza proteica, de natureza lipídica e de natureza glicídica. Então, é muito comum que haja acúmulo de gordura na face, né, aqui nessa parte de trás, nos coxins. A gente tem também acúmulo no abdômen e os membros superiores e inferiores, eles tendem a afinar, tá? E afinam por conta da proteólise que acaba acontecendo quando a pessoa tem essa síndrome. E não somente isso, a pessoa desenvolve hiperglicemia e hipertensão, isso por conta do efeito retentor de sódio que se eleva, e isso pode levar à volemia, e se a volemia ela se eleva, a gente tem automaticamente risco de elevação da pressão arterial. Vem a questão da atrofia muscular, obesidade central, que eu já falei a vocês o que era, face de lua cheia, já falei também, gordura supraclavicular, que é justamente essa gordura fica acumulada nesta região, né, de forma até mais intensa. Vocês podem ver aqui, não é qualquer acúmulo, né, você consegue ver aí que é um acúmulo bem grande, né. Existe aí a corcova de búfalo, né, que a gente falou, úlcera, tá? A úlcera péptica pode ser gerada por conta da liberação de HCl que se eleva, osteoporose e esterilidade. Então, todos esses são efeitos adversos, um somatório de efeitos característicos aí da síndrome de Cushing, tá? Então, não é qualquer pessoa que é acometida, repito, tá? Além disso, o que a gente tem de efeitos adversos para os glicocorticoides? A gente tem diminuição do crescimento em crianças, principalmente por conta da inibição do hormônio do crescimento. A gente tem aqui o glaucoma, tá? Distribuição centrípeta das gorduras corporais, então no centro do corpo. Osteoporose, já falei a vocês, maior risco de infecções. Isso das infecções, gente, é fundamental a gente ter cuidado com relação a isso, tá?
O risco de infecção ele se eleva justamente por conta da inibição de algumas células de defesa do corpo, que os corticoides eles fazem, eles têm uma atividade imunossupressora. Então, se a pessoa está com alguma infecção e usa corticoide, tá, tem que existir um cuidado maior com relação a isso, né? É muito importante que antes de se prescrever um corticoide, se observe, né, se para aquilo que a pessoa está querendo aliviar não há presença de infecção. Então é importante o hemograma também para se verificar se há um processo infeccioso em andamento, porque você não pode anular a defesa do organismo, digamos assim, usando um corticoide, se você naquele momento você está com alguma infecção. Tá? Então é fundamental saber se a pessoa não está em processo infeccioso antes de fazer uso de corticoide, vista aí a inibição que a gente tem, a imunossupressão que é natural dos fármacos. Aí aqui a gente tem também a inibição da cicatrização, tá? Então isso eu já falei a vocês o porquê também, né? Isso das atividades do fibroblasto que ficam diminuídas. O hirsutismo, né? O hirsutismo, que é a queda de cabelo. O aumento do apetite, o que pode trazer até distúrbios aí de natureza metabólica. Transtornos emocionais também, incluindo até euforia e depressão. Não confundam euforia, nesse caso, com alegria, tá? Euforia, quando a gente trata na farmacologia, na fisiologia, são eventos aí de natureza de confusão, né? Confusão mental, por exemplo, né? Como se fosse alucinação. Úlceras pépticas, né? Mostrou no slide anterior. Hipertensão, também falamos no slide anterior. Aqui a gente também tem o edema, isso por conta do efeito retentor de sal que acaba acontecendo, consequentemente a água também fica junto e isso cria o edema, por isso aquela história que a pessoa engorda com o uso do corticoide. E a hipopotassemia, né, que acontece justamente porque o sódio ele fica mais poupado e quando se poupa mais sódio se elimina mais potássio na maioria das vezes. Então isso acaba tendo também uma hipopotassemia, uma queda no potássio circulante. Então é importante que usando corticoide também a pessoa tenha, que deva estar aferindo, né, verificando aí as concentrações de potássio circulante. É importante porque a hipopotassemia é uma realidade quando a pessoa utiliza esse tipo de fármaco. E aqui vocês veem, né, uma criança, né, isso aqui caracterizando o distúrbio do crescimento, tá, nessas crianças. E no frigir dos ovos, aí no somatório de tudo, a gente tem esse slide que coloca em azul os efeitos terapêuticos e em vermelho os efeitos adversos. Então, o que é que a gente vai ter? A gente tem os efeitos terapêuticos aqui em artrite reumatoide, eles podem ser usados. Ele pode ser usado como antialérgico. Eu falei a vocês que nem todo antialérgico é corticoide, tá? Mas o corticoide tem efeito antialérgico também, por conta da inibição da histamina. Efeitos anti-inflamatórios e de imunossupressão, falei a vocês. Diminuição de dor, edema, rubor e perda da função, né? Isso é para que ele é usado. E diminuição da função endotelial, da disfunção endotelial também, tá? Esses são os efeitos principais, os efeitos terapêuticos. E os efeitos adversos que a gente tem é o risco de infecções, né? Por isso que até um grupo de risco nessa pandemia está sendo paciente que tem doença autoimune, porque também faz uso de corticoide, tá? E uma das recomendações era que, se fosse possível, a pessoa parasse o uso de corticoides para não ter nenhum acometimento aí por conta do coronavírus, né? Até uma recomendação, se vocês puderem observar logo no início da pandemia, era isso. Tem também as miopatias, tá? Doenças aí de natureza muscular, osteoporose, distúrbios neuropsiquiátricos, a gente já falou que vem na forma de euforia ou depressão. Tem também ganho de peso, obesidade, edema, síndrome de Cushing, metabolismo de glicose deficitário e resistência à insulina também se cria. Consequentemente, com a resistência à insulina, vem o diabetes tipo 2. Úlcera gástrica ou péptica, hirsutismo, que aqui está hirsutismo, é hirsutismo, que é o crescimento de pelos, e também glaucoma e catarata por um aumento da pressão intraocular, certo? Então, no geral, esses são os fármacos corticosteroides ou glicocorticoides. A gente fecha então a aula de anti-inflamatórios, né? Aqui estão meus contatos, aguardo vocês para a próxima aula e deixo um abraço a todos e continuem estudando, continuem aí acompanhando nossas aulas, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.